ativos da consciência. Um fenômeno bastante interessante é o citado por diversos autores a respeito da rememoração cinematográfica da vida pessoal em situações em que há iminente risco de vida. No momento em que a asfixia começava, parecia estar a ver toda a vida passada, nos seus mais pequenos incidentes, desenrolando-se em sucessão retrógrada, não como simples esboços, mas com pormenores muito precisos, como fornecendo um panorama de toda a existência, em que cada ato era acompanhado de um sentimento de prazer ou desprazer paim. Jaspers também descreveu essas situações limites perante o infortúnio, o sofrimento e a morte iminente. O Espiritismo fornece inúmeros exemplos, principalmente nas obras de Ivone Pereira e Chico Xavier. Entre as alterações da memória, tem-se a hipermnésia, a hipomnésia, a anésia, encontradas em psicóticos, nas demências em pacientes neuróticos ou epilépticos. A psicose, de Korsakoff, produz uma anésia enterógrada atípica, também observada em lesões cerebrais tanto de origem mecânica quanto tóxica, como envenenamento pelo monóxido de carbono etc. As anésias das demências é de natureza retrógrada. As anésias psicogenéticas foram bem estudadas por Freud, a partir de seus estudos em pacientes histéricos explicadas como sendo secundárias ao mecanismo psicodinâmico de defesa, denominado repressão. Os esquizofrênicos costumam apresentar paramnesias, ilusões minêmicas e alucinações minêmicas. Muitos fenômenos impenetráveis pela análise psicopatológica tornam-se claros à luz da posição espírita, como ficará claro mais adiante, ao serem analisados os fenômenos mediúnicos. Os falseamentos da memória também podem produzir o intrigante fenômeno da criptomnésia, que tantas querelas judiciais têm provocado entre inventores, devendo ser feito o diagnóstico diferencial do plágio, que é plenamente consciente. De fundamental importância para a aquisição dos estados mais elevados de consciência, bem como para as altas produções artísticas, intelectuais ou mesmo para os fenômenos mediúnicos é a atenção. Através dela a mente concentra sua atividade psíquica sobre o objeto que a solicita, seja este uma sensação, uma percepção, uma representação, um afeto, um desejo etc. Muitos autores não a consideram uma atividade psíquica autônoma, sendo determinada pelo interesse, pela motivação ou pela deliberação consciente. Segundo Paim, a atenção, a concentração, a consciência, a distração e a subconsciência estão estreitamente relacionadas. Sem atenção, a atividade psíquica se processaria como num sonho vago e difuso, como no delírio oniróide ou nos estados crepusculares da consciência. A atenção seria um dos fatores delimitadores do que Freud denominou processo primário e processo secundário. Contudo, é bom recordar que mesmo nos sonhos a atenção pode operar, e difíceis problemas podem ser resolvidos durante a atividade onírica, tais como as clássicas descobertas do núcleo benzeno, da insulina etc. Nesse campo a posição espírita lança intensas claridades ao ensinar que alguns sonhos são frutos da atividade do espírito emancipado da carne, atuando no plano espiritual. William James compara a estrutura da consciência a um alvo de tiro. O centro desse alvo corresponde ao grau máximo de consciência, onde a atenção está mais concentrada, e é denominado o foco da consciência. Os círculos concêntricos mais próximos simbolizam os processos subconscientes, enquanto que os círculos mais afastados simbolizam o inconsciente. Não existe entre essas regiões mentais uma delimitação nítida. Conforme será visto mais adiante, os processos mediúnicos costumam ocorrer na franja da consciência do médium e isso talvez explique o porquê da banalidade, segundo Korsakoff, da maioria das comunicações mediúnicas, bem como a confusão com processos inconscientes e que esse autor russo chamou personismo. Jung considera a focalização da atenção como elemento essencial da consciência, como se um jato de luz focalizasse certo número de objetos.
Em geral, considera-se o número de objetos passíveis de ser focalizados pelo foco da consciência como sendo igual a 4. Bleuler, por exemplo, considera a atenção como uma das manifestações da afetividade. Diz Alonso Fernandes, a faculdade da atenção vem a ser uma espécie de raio luminoso constitutivo da consciência. De acordo com a posição espírita, o maior desenvolvimento espiritual é expresso, no mundo espiritual, em irradiação de luz. Os espíritos superiores são também denominados espíritos de luz. No nível mental, a luz simboliza a intensidade da atenção, a maior clareza dos processos intelectuais e o maior refinamento dos sentimentos. Aliás, a qualidade predominante da atmosfera psíquica, no plano espiritual, é expressa pela cor denominada aura espiritual, e exprime com exatidão o grau de evolução espiritual da personalidade. Esse tema poderia ser mais bem pesquisado pelos estudiosos do psiquismo, e ilustra o quanto as disciplinas psicológicas e espíritas são coincidentes e complementares, parecendo encaixar-se como as peças de um imenso e pluridimensional quebra-cabeças. Aliás, já foi dito que Jung afirmara que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Tornar a escuridão consciente significa uma tomada de consciência das possibilidades evolutivas armazenadas nos porões do inconsciente da alma. Segundo a posição espírita, Deus habita o núcleo do espírito. Assim, o caminho para a perfeição espiritual passa necessariamente pela análise psicológica, desenuvelando o emaranhado de ideias, sentimentos, impulsos, valores e ideais, além da dissolução das dívidas morais dessa e de outras existências, visando a uma síntese final, que resulta em plena claridade mental, isenta de qualquer jaça. A maturação da personalidade se expressa principalmente por estados cada vez mais diferenciados de consciência. Em As Variedades da Experiência Religiosa, William James apresenta extensa casuística de estados avançados de experiência e de consciência, com enorme erudição. Atualmente está surgindo um sério movimento no campo da psicologia, de caráter internacional, no sentido de melhor estudar as possibilidades últimas do funcionamento mental, dentro do campo científico. Anthony Suttish afirma que essa modalidade da psicologia, a psicologia transpessoal, está identificada com uma ampla concepção do método científico, empenhada fundamentalmente na psicologia como uma ciência, interessada em tópicos que ocupam pouco espaço nos sistemas existentes, tais como amor, criatividade, espontaneidade, jogo, calor humano, transcendência do ego, autonomia, responsabilidade, autenticidade, significado, experiência transcendental, coragem. Pequeno Tratado de Psicologia Transpessoal, Vol. 511. Esses especialistas estão pesquisando outras dimensões: arrebatamento, beleza, transcendência de espaço, tempo, conhecimento transpessoal, etc. Infelizmente, até onde o autor pôde pesquisar, não se preocupam diretamente com o tema mediunismo, mas suas conclusões fundamentais tendem a confirmar os pressupostos básicos espíritas. Segundo esses estudos, nos estados mais elevados de consciência, ocorrem percepções da realidade universal, de modo independente das vias sensoriais comuns. Aqui entram os fenômenos mediúnicos. Contudo, há fortes evidências de que nem todas as percepções ocorridas durante esses raptos são puramente mediúnicas. Fritjof Capra, renomado físico moderno, escreveu uma obra extraordinária, O Tal da Física, após vivenciar um estado elevado de consciência. Há 5 anos experimentei algo de muito belo, que me levou a percorrer o caminho que acabaria por resultar neste livro. Eu estava sentado na praia, ao cair de uma tarde de verão, e observava o movimento das ondas, sentindo ao mesmo tempo o ritmo de minha própria respiração. Nesse momento, subitamente,
Apercebi-me intensamente do ambiente que me cercava. Este se me afigurava como se participasse de uma gigantesca dança cósmica. Como físico, eu sabia que a areia, as rochas, a água e o ar a meu redor eram feitos de moléculas e átomos em vibrações, e que tais moléculas e átomos, por seu turno, consistiam em partículas que interagiam entre si através da criação e da destruição de outras partículas. Sabia, igualmente, que a atmosfera da Terra era permanentemente bombardeada por chuvas de raios cósmicos, partículas de alta energia que sofriam múltiplas colisões à medida que penetravam na atmosfera. Tudo isso me era familiar em razão de minha pesquisa em física de alta energia, até aquele momento. Porém, tudo isso me chegara apenas através de gráficos, diagramas e teorias matemáticas. Sentado na praia senti que minhas experiências anteriores adquiriam vida. Assim vi cascatas de energia cósmica, provenientes do espaço exterior, cascatas nas quais, em pulsações rítmicas, partículas eram criadas e destruídas. Vi os átomos dos elementos, bem como aqueles pertencentes a meu próprio corpo, participarem desta dança cósmica de energia. Senti o seu ritmo e ouvi o seu som. Provavelmente esse autor praticava alguma técnica de yoga, pois dizia, sentindo ao mesmo tempo o ritmo de minha própria respiração. Essas técnicas são indutoras de um estado eletroencefalográfico onde predominam as ondas alfas, e são indutoras do transe, por liberar as estruturas subcorticais. Como é sabido, o córtex cerebral é inibidor das estruturas subcorticais. Mais adiante será vista que a doutrina espírita faz inúmeras referências ao locus dos processos mediúnicos como situados nas estruturas subcorticais. Bleuler destaca duas qualidades da atenção, a tenacidade e a vigilância. As técnicas orientais em geral procuram desenvolver justamente essas qualidades, como método de desenvolvimento espiritual. Na doutrina espírita, tem-se prática mais ou menos similar, através do chamado desenvolvimento mediúnico. Pesquisas mais aprofundadas certamente confirmarão a importância da prática da meditação para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas, onde a concentração desempenha papel fundamental. Entre as patologias da atenção, destacam-se a distratibilidade, a hiperprossexia, a prossexia e hipoprossexia. Em relação à consciência, tem-se a obnubilação, o delírio oniroide, a amência ou a confusão mental, os estados crepusculares das mais variadas etiologias. Para finalizar o presente resumo, será dito que a divisão da atividade psíquica tem mais uma finalidade didática que uma base natural. Em verdade, a atividade mental deve ser analisada em totum, encontrando-se as diversas funções vinculadas e entrelaçadas, estabelecendo-se entre elas uma relação de causalidade, sem, contudo, abandonar a perspectiva relativística demonstrada no capítulo precedente. 3. O processo da intuição. Embora se tenha dito, no capítulo precedente, que a mente deva ser compreendida como um todo orgânico e indivisível, o seu funcionamento não se apresenta, contudo, homogêneo nem uniforme. Embora não se concorde aqui com o unilateralismo de John Dewey, o criador do funcionalismo, que abole a noção de mente como substantiva, a análise demonstra que a mente possui inúmeras funções perfeitamente delimitáveis. A própria neurofisiologia tem confirmado, pelo menos em parte, essa conclusão. No capítulo anterior foram estudadas, resumidamente, as funções mentais normais, em termos estatísticos. O conceito de normalidade em estatística é definido segundo critérios puramente matemáticos, e por isso não deve ser o único a ser considerado, especialmente pelas disciplinas que lidam com o psiquismo humano. No presente capítulo serão estudadas as funções mentais ditas paranormais, o que não implica, de maneira alguma, patologia mental. Essas funções mentais apresentam evidências claras de transcender os limites impostos pela fisiologia da percepção,
bem como as contingências de espaço, tempo, causalidade etc. Em parapsicologia são conhecidas como funções psi. Raciocinando de um modo analógico, as funções mentais devem ser entendidas como as diferentes partes do organismo, que, embora distintas, tanto em termos anatômicos como funcionais, compõem um todo harmonioso. Apesar de não ser como um veículo automotivo, formado de peças inteiramente independentes entre si, o corpo humano possui os mais diferenciados órgãos, com as mais variadas funções. É composto de cabeça, tronco e membros, distintos entre si tanto anatômica quanto fisiologicamente. Assim, seria inconcebível um funcionamento de um organismo onde os membros superiores fossem implantados de modo inverso aos membros inferiores. Exemplificando, os movimentos de pinça e apreensão executados pelos quirodáctilos seriam impossíveis de serem realizados sem a especificidade funcional e anatômica das mãos. A cabeça, para funcionar como tal, necessita da estreita adequação dos diversos órgãos às respectivas regiões anatômicas, frontal, orbitaria, nasal, malar, masseteriana, geniana, auricular, bucinadora, labial, mentoniana etc. Para a captação dos raios luminosos e subsequente emissão dos impulsos nervosos aferentes, que demandam o encéfalo, tem a retina organização extremamente especializada. O mesmo se pode dizer em relação à audição, olfação, tato, gustação etc. Não seria correto afirmar, por exemplo, que a divisão entre os sistemas endócrino, cardiovascular e digestivo seja apenas em função de maior simplificação didática. O mesmo ocorre com o cérebro. O sistema nervoso é composto de bilhões de neurônios das mais diversas especialidades, interligados entre si por trilhões de conexões sinápticas. Embora o seu funcionamento seja harmonioso e orgânico, seria incorreto aparar as diferenças tanto anatômicas quanto funcionais entre as estruturas diencefálicas e corticais. Ora, o mesmo deve ocorrer com a mente. Não existe função sem um órgão que lhe corresponda. Fica então levantada a questão: onde está localizada a estrutura, ou estruturas, responsáveis pelas funções ditas paranormais? A parapsicologia já demonstrou a existência de funções mentais que transcendem as contingências anteriormente mencionadas. Suas pesquisas já foram reconhecidas pela Associação Americana de Psicologia. Ao contrário da metapsíquica, das diversas correntes filosóficas e religiosas, seus métodos se enquadram perfeitamente dentro dos rígidos preceitos estipulados pelo método científico. Portanto, não são mais meras suposições ou atos de fé. Do ponto de vista da lógica formal, sendo o organismo humano constituído de matéria densa, ocupando um lugar no espaço, e limitado às contingências de tempo, causalidade etc., não poderia, de modo algum, transcender esses limites. Ora, a lógica impõe a dedução de que, para tanto, deve possuir, o ser humano, algo que transcenda tais limites e contingências. Esse algo mais é o que a posição espírita, em particular, e as religiões, em geral, denominam como sendo a alma ou espírito. Essa hipótese tem um embasamento filosófico, que já foi visto, e começa a adquirir força e conceitos que não mais podem ser refutados pela ciência, de acordo com os modernos avanços da física moderna, que serão apresentados resumidamente mais adiante. O que é matéria? O que é alma ou espírito? Como essas categorias se relacionam entre si? A mera adoção de um raciocínio filosófico, como do dualismo psicofísico, não resolve essas questões. A solução está sendo lentamente desenvolvida, por mais paradoxal que seja, pela moderna física. O ponto de partida foi a descoberta, pelos físicos nucleares, de que, na estrutura íntima do átomo, o ideal clássico de objetividade científica não mais pode ser sustentado.
Um segundo fator passou a ser considerado como um elo fundamental da experimentação científica: a mente analítica do experimentador, Fritjof Capra, Op. Cit. A teoria quântica aboliu a noção de objetos fundamentalmente separados, introduzindo o conceito de participante, em substituição ao antigo conceito de observador independente e imparcial, e pode vir a considerar necessário incluir a consciência humana em sua descrição do universo. A teoria quântica foi levada a ver o universo como uma teia interligada de relações físicas e mentais, cujas partes só podem ser definidas através de suas vinculações com o todo. A doutrina espírita endossa essa extraordinária postura dos físicos modernos, indo além, ao introduzir, com a luz, o conceito de átomo mental, que será apresentado nos próximos capítulos. Segundo Capra, na física atômica, o cientista não pode desempenhar o papel de um observador objetivo distanciado. Torna-se, isto sim, envolvido no mundo que observa na medida em que influencia as propriedades dos objetos observados. John Euler vê esse envolvimento do observador como a característica mais importante da teoria quântica. Segundo ele, num estranho sentido, o universo é um universo participante. É bastante estranho, para não dizer paradoxal, que justamente no campo mais exato das ciências a mente passasse a desempenhar um papel preponderante. Assim, os limites entre o mundo fenomênico objetivo e a subjetividade do observador deixam de existir. Esse fato já havia sido pressentido por diversos filósofos, destacando-se o existencialismo de Kierkegaard e de J. P. Sartre. Em seu texto literário A Convidada, Simone de Beauvoir descreve essa participação de modo assaz penetrante. Mais adiante serão dados exemplos da literatura espírita, mais especificamente a luz, onde esses modernos conceitos retratam, com exatidão, a existência nos planos espirituais. Contudo, o mérito da descoberta das estreitas relações entre a teoria quântica e suas implicações filosóficas e a psicologia deve ser creditada a Jung, especialmente no que tange ao problema dos arquétipos, que tanto influenciaram o pensamento de W. Pauli, em cuja parceria Jung publicou importante ensaio científico-filosófico, além de Werner Heisenberg e outros, M. Schoenberg. A física subatômica subverteu completamente o conceito de matéria da física clássica, assim como os conceitos de espaço, tempo, causa, efeito etc. Capra assinala que essa disciplina conduziu a humanidade a uma visão onde a ciência, a filosofia e a religião não se encontram mais separadas. Ora, há mais de um século era exatamente essa visão da doutrina espírita, sistematizada por A. Kardec. Esse posicionamento também foi alcançado pela filosofia grega do século VI a.C., especialmente entre os sábios da escola de Mileto. Essa visão organística do universo também foi atingida pelos grandes místicos do Oriente, conforme demonstra F. Capra em sua obra já citada. Para esse autor, a linguagem do budismo, do taoísmo e do hinduísmo tende a se confundir com a linguagem da teoria quântica. Einstein experimentou um choque ao entrar, pela primeira vez, em contato com a nova realidade da matéria, conforme escreveu em sua biografia. Todas as minhas tentativas de adaptar o fundamento teórico da física a esse novo tipo de conhecimento falharam completamente. Era como se o solo tivesse sido retirado de sob nossos pés, sem que se conseguisse vislumbrar qualquer base sólida sobre a qual pudéssemos erguer alguma coisa. Contudo, o materialismo dialético reagiu com violência diante do óbvio, e foi criticada por Heisenberg nos seguintes termos: a reação violenta em torno do desenvolvimento recente da física moderna só pode ser entendida à medida que compreendermos que os alicerces da física começaram a se deslocar e que esse movimento gerou o sentimento de que a ciência perderia terreno. Corrigindo esse eminente cientista, a ciência jamais perderá terreno, mas unicamente a mentalidade retrataria de alguns cientistas,
limitados em suas possibilidades pessoais. Esse deslocamento é da mais extraordinária importância e está apenas nos seus primórdios, e a própria física se debate, confusa, diante de abismos, insondáveis por ora. Segundo Capra, para um entendimento integral do mundo nuclear é necessário uma teoria que incorpore tanto a teoria quântica quanto a teoria da relatividade. Uma teoria desse porte ainda não foi encontrada. A fusão das teorias quântica e da relatividade numa teoria completa do mundo das partículas ainda constitui o problema central e o grande desafio da física moderna. Cite. O palco do universo newtoniano, no qual se desdobravam todos os fenômenos físicos, era o espaço tridimensional da geometria euclidiana clássica. Havia também uma dimensão separada chamada tempo. Os elementos do mundo newtoniano que se moviam nesse espaço e tempo absolutos eram partículas materiais, pontos dotados de massa, e Newton as concebia como objetos pequenos, sólidos, indestrutíveis, a partir dos quais toda a matéria era elaborada. A visão da natureza achava-se, dessa forma, intimamente vinculada a um determinismo rigoroso, cuja base filosófica era a noção de Descartes da divisão fundamental entre eu e o mundo. Contudo, Faraday e Maxwell, investigando os fenômenos elétricos e magnéticos, descobriram que envolviam um novo tipo de força, que não poderia ser descrita pelo modelo mecanicista de Newton, até então encarado como a teoria última dos fenômenos naturais. Esses autores substituíram o conceito de força pelo de campo de força. Ao fazê-lo, foram os primeiros a ultrapassar os limites da física newtoniana. Descobriram que cada carga gera uma perturbação no espaço, que apresenta o potencial de gerar uma força e é denominada de campo. É exatamente a partir do conceito de campo, que o autor Luiz introduz as interações entre o espírito e a matéria. Segundo esse autor, o conceito de campo ainda não é a última descoberta em física, porquanto, a matéria de base para o campo continua desafiando o raciocínio, motivo pelo qual, escrevendo da esfera extrafísica, na tentativa de analisar, mais acuradamente, o fenômeno da transmissão mediúnica, definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico ou hálito divino. A força para nós inabordável que sustenta a criação. Mecanismos da mediunidade. Feb. 1959. Pags. 1041. Ao descobrir o conceito de campo, a física praticamente extrapolou a matéria, pois o campo possui a sua própria realidade, podendo ser estudado sem qualquer referência a corpos materiais. O campo possui peculiaridades estranhíssimas, completamente absurdas, parecendo ser a porta de entrada para as outras dimensões do universo. Mais adiante isso será confirmado, com a posição espírita, conforme já adiantou Luiz, citado acima. A partir do conceito de campo, os físicos galgaram a eletrodinâmica, que considera a luz como um campo eletromagnético. Essa teoria foi complementada por Einstein, meio século mais tarde, ao declarar que os campos eletromagnéticos são entidades capazes de percorrer o espaço e que não podem ser explicados mecanicamente. Einstein era um cientista que acreditava decididamente em Deus e na harmonia inerente da natureza, e sua preocupação mais profunda era encontrar um fundamento unificado para a física. Descobriu que o espaço não é tridimensional e que o tempo não constitui uma entidade isolada. Descobriu que o espaço é curvo e que o conceito de vazio não tem significado, formando o espaço e o tempo um contínuo espaço-tempo. Foi além, ao descobrir sua genial fórmula igual a mc2. Com Rutherford, ao bombardear os átomos com partículas alfa, a física descobriu que a matéria é bastante estranha, apresentando um aspecto dual, comportando-se ora como partícula ora como onda. Descobriu-se também a unidade entre a matéria e a energia, que também é descontínua, existindo sob a forma de quanta ou pacotes de energia. Segundo Capra, essa contradição fundamental da matéria deixou os físicos perplexos,
sendo obrigados a formular verdadeiros paradoxos, semelhantes aos koans do budismo Zen. Ruíram as bases falsas do materialismo dialético, embora não se possa afirmar ainda que a física tenha descoberto o espírito. Essa possibilidade é ainda bastante remota, mas já existe cientificamente, o que já é um passo enorme. Através de gigantescos aceleradores de partículas, puderam os físicos nucleares estudar o comportamento de inúmeras partículas, em determinado campo. Ocorre que, para mais absoluta perplexidade, foi constatado que partículas surgem do nada, descrevem trajetórias compatíveis com as respectivas massas, para depois adentrarem o nada. Algumas percorrem a dimensão tempo progressivamente, em direção ao futuro, outras o percorrem regressivamente, em direção ao passado. Nada consegue explicar esses paradoxais comportamentos das partículas subatômicas. Contudo, com a proposição do autor espírita anteriormente transcrita, parece que tudo adquire uma nova e maravilhosa luz, causando não perplexidade, mas deslumbramento, arrebatamento, até. Os físicos nucleares descobriram que a realidade atômica e subatômica transcende os limites da lógica clássica e que a linguagem comum afigura-se inteiramente inadequada para a descrição dessas realidades. Estranhamente, essa dualidade, esses paradoxos e essa impossibilidade de representação pela linguagem convencional ocorrem de maneira idêntica em relação aos fenômenos mentais, como assevera Jung. Segundo esse grande psiquiatra suíço, não existe um único material psíquico unívoco, nos porões do inconsciente. Nem a imaginação, nem a linguagem estão normalmente preparadas para lidar com esse tipo de coisa. Essa limitação imposta à mente pela lógica formal é o mais poderoso obstáculo à compreensão não só da realidade da matéria como também da realidade da mente como coisa, alma. Essa impossibilidade de penetração é bem conhecida da maioria dos psicoterapeutas, que procuram suprir essa lacuna fundamental através de uma espécie de penetração empática, baseada principalmente em elementos afetivos e intuitivos. Alguns se utilizam de métodos não diretivos, permitindo a seus clientes uma maior liberdade de ação, liberando seus processos mentais para a aquisição dos insights fundamentais ao processo terapêutico. Os psicoterapeutas ainda não chegaram a um consenso sobre o que realmente se passa na relação terapeuta-cliente. Segundo Malpass, os pressupostos teóricos têm pouca serventia aqui, onde o fundamental é a própria personalidade do terapeuta. Segundo a doutrina espírita, o que realmente ocorre durante o processo psicoterápico é uma troca de energia mental, como será visto mais adiante. É fato geralmente aceito, por grande número de terapeutas, o fenômeno da comunicação inconsciente, que alguns teóricos denominam de relação transferencial. Essa relação se dá tanto no nível puramente psicológico como também no energético. Muitos consideram essa proposição espirítica um retrocesso a uma espécie de mesmerismo ultrapassado, ou até mesmo a uma demonologia medieval obscurantista. Contudo, a física das partículas tem contribuído para abrir novos horizontes no campo do psiquismo humano, que tendem a apontar na mesma direção da hipótese espirítica. As descobertas que revolucionaram o pensamento científico se deram principalmente na década de 20, por um grupo de físicos, internacional, entre os quais se destacaram Niels Bohr, da Dinamarca, Louis de Broglie, da França, Erwin Schrödinger e Wolfgang Pauli, da Áustria, Werner Heisenberg, da Alemanha, e Paul Dirac, da Inglaterra. Eles descobriram que a estrutura intrínseca da matéria subatômica é feita de paradoxos desconcertantes. Demonstraram que as unidades subatômicas da matéria são entidades extremamente abstratas, dotadas de uma natureza dual, tal como os processos psíquicos, e que não podem ser dissociadas dos processos mentais do experimentador, agora dito participante. Dirac, ao descobrir a simetria fundamental entre a matéria e a antimatéria,
empurrou a física moderna para um campo que poderia ser dito, sem exagero, parafísico. A simetria entre a matéria e a antimatéria implica o fato de que para cada partícula existe uma antipartícula, portadora de igual massa, mas de carga oposta. Pares de partículas e antipartículas podem ser criados, se dispuser de suficiente energia, e podem ser transformados em energia pura no processo de aniquilação. Esse processo conduz ao paradoxo de que as partículas subatômicas são destrutíveis e indestrutíveis ao mesmo tempo. Nesse mundo, conceitos clássicos como partículas elementares, substância material ou objeto isolado perderam qualquer significado, e a partícula não mais pode ser compreendida como uma entidade isolada, mas sim como parte integrante de um todo. O mesmo se pode afirmar em relação aos processos psíquicos. Talvez seja de interesse encerrar este resumo ultra-esquemático das novas descobertas sobre a realidade última da matéria com o aforismo de Albert Einstein: até onde as leis da matemática se refiram à realidade, elas estão longe de constituir algo certo, e, na medida em que constituem algo certo, não se referem à realidade. Com a derrocada da lógica formal, como instrumento de pesquisa das realidades da matéria e da mente, ficam outros meios de abordagem das realidades últimas do universo. Esses meios, ou funções instrumentais da busca de conhecimento, são as denominadas funções transcendentes. Essas funções compreendem o pensamento intuitivo, por um lado, e as ditas funções paranormais por outro. As funções mediúnicas seriam uma terceira categoria, conforme sistematização de Alexandre Aksakov, e serão estudadas em capítulo à parte. Contudo, segundo o mestre russo, um mesmo fenômeno pode ser explicado pelas três hipóteses, como será visto mais adiante. Não existe consenso, entre os diversos autores e correntes filosóficas, quanto às origens, aos mecanismos e mesmo à terminologia aplicada a esses ditos fenômenos. Contudo, a falta de concordância não implica, em absoluto, a afirmação da hipótese de sua existência. O estudo dessas funções mentais aqui proposto será centralizado sempre no indivíduo, participante do fenômeno, e, por isso mesmo, será dada ênfase especial aos aspectos psicológicos. A esse respeito, é eficaz para afirmar que uma experiência mística não se afigura menos sofisticada que um moderno experimento da física, embora essa sofisticação seja de um tipo inteiramente diverso. Esse mesmo raciocínio comparativo pode ser aplicado entre a resolução cirúrgica de uma hidrocefalia, por exemplo, e a resolução psicoterápica de uma neurose fóbica. Schopenhauer afirmou, com pessimismo, que o homem é um animal que tem a funesta mania de pensar. Isso em se tratando do pensamento lógico, que conduziu o homem à Lua, mas também conseguiu a bomba atômica. Mas, em que consiste a essência do pensar? Segundo Aristóteles, o pensamento formal era regido por 4 leis fundamentais: a. Lei da associação por simultaneidade ou continuidade temporal. B. Lei da associação por contiguidade espacial. C. Lei da associação por semelhanças de forma ou de contraste. D. Lei da associação por semelhanças ou contrastes de significado. Contudo, essas leis não explicam o âmago da questão, ou seja, o ato de pensar, ou o conteúdo desse ato ou o efeito obtido com ele. De acordo com Mire Y. Lopes, o pensamento permanece intimamente ligado aos sentimentos e ação. Assim, o pensamento não surge bruscamente na evolução filogenética, mas foi evoluindo com os centros nervosos que lhes servem de substrato. Essa evolução biológica do pensamento, em particular, e do espírito, em geral, se processou paralelamente no binômio matéria física e espiritual, de acordo com a doutrina espírita, segundo a Luiz Evolução em Dois Mundos, Feb. 1958. Segundo esse autor, esse paralelismo se processa entre o corpo espiritual, que não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade,
É o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação PAG. 25. Mira Y. Lopes refere que inicialmente surgiu o pensamento primitivo, também chamado de instintivo, automático ou sensorimotor. Esse pensamento não tem formulação verbal e somente opera com dados sensoriais e motores. Depois surgiu o pensamento arcaico ou pré-mágico. Ocorre nos primatas mais evoluídos e nas crianças de 2 a 3 anos de idade. Possui tonalidade alucinatória por ser a projeção imaginativa dos impulsos internos, determinados pela tonalidade emocional imperante. É encontrado também em alguns sonhos ou sob o efeito de algumas drogas psicodélicas, que, por isso mesmo, também são denominadas edéticas. O indivíduo é autista, o pensamento é dereísta, e não existem limites entre o ser pensante e o pensado. Ainda não está presente a fonction do réu, o juízo de realidade. A etapa evolutiva seguinte é o denominado pensamento mágico. Milhões de pessoas, de baixo nível cultural, vivem submetidas a essa modalidade de pensamento. Contudo, o seu período natural de ocorrência no desenvolvimento psíquico da criança ocorre entre o 3º e o 6º ano de vida. É a base de um sem número de crenças, lendas e tradições. Não capta a essência, mas unicamente as aparências dos objetos. Por não conhecer os princípios da razão, deixa-se guiar apenas pelas temporárias e fortuitas conexões associativas de proximidade, contiguidade e similitude. Quando o feiticeiro apanha o fio de cabelo de sua suposta vítima para executar seus atos maléficos ou benéficos, na verdade está sendo regido por essa forma mágica de pensamento. A etapa seguinte da evolução do ato de pensar é a do assim chamado pensamento egocêntrico. Segundo a escola franco-suíça de Piaget, essa modalidade de pensamento é própria da primeira e da segunda infância. Sua característica fundamental é estar centralizado ao redor da própria pessoa pensante, que é incapaz de ver a realidade objetivamente. Tudo deve passar pelo crivo do para que me serve. A pessoa vítima de uma forte emoção, como a raiva, o medo ou até mesmo do amor romântico, ou em um campo de batalha com risco real de morte iminente, também se torna incapaz de pensar objetivamente. A etapa seguinte do processo evolutivo do pensamento é do pensamento lógico, própria dos adultos humanos, civilizados e cultos. Essa forma de pensar serviu ao homem para alcançar todas as suas conquistas científicas e tecnológicas, e se caracteriza por clareza e distinção. A base do pensamento lógico é o princípio da contradição, que introduz as noções de substância, essência e categoria. Segundo alguns autores, essa forma de pensar foi conquistada pelo povo grego poucos séculos antes de Jesus. Contudo, essa afirmativa é altamente questionável, pois reduz todas as culturas mais antigas a níveis arcaicos e mágicos, o que é difícil de ser comprovado. O pensamento lógico é especialmente estudado pela filosofia, no capítulo da lógica formal, e já foi feito um breve resumo do seu funcionamento normal e patológico no capítulo precedente. Finalmente é atingida a forma mais complexa, elaborada, superior e por isso mesmo menos compreendida, que é a do pensamento intuitivo. Alguns psicólogos, com pequena capacidade de penetração, nem chegam a admitir a sua existência. De acordo com Mira Y. Lopes, o pensamento, essa modalidade de pensamento se apresenta como consequência de um trabalho mental inconsciente, cujo resultado final emerge bruscamente, em forma de palpite ou de inspiração, ante a consciência do sujeito. A pessoa afirma: eu sei que isto é assim, mas não sabe explicar por que o sabe nem em que se baseia a sua certeza. O pensamento intuitivo ocorre especialmente nas pessoas dotadas de grande riqueza imaginativa e grande sensibilidade afetiva, ou seja, nas pessoas em que dominam os sentimentos sobre a razão. Ora,
Essas características são encontradas especialmente nas pessoas com dotes artísticos, como também nas personalidades com faculdades mediúnicas mais ou menos desenvolvidas. O processo da criação artística se dá em sua maior parte por vias inconscientes, recebendo eu, às vezes, o produto acabado, como se pode concluir do relato pessoal de inúmeros grandes artistas. Consta que Beethoven recebeu o tema do quarto movimento da sua famosa sinfonia coral praticamente pronto. Robert Schumann entrava em desespero, nos primórdios de sua doença mental, por não conseguir transcrever as maravilhosas melodias que percebia por meio da intuição. Uma prova da atuação dos processos inconscientes na criação, artística ou não, são os testes projetivos, destacando-se o teste de Rorschach. Existe no Brasil o maior museu de produção artística de pacientes psicóticos em todo o mundo, o Museu de Imagens do Inconsciente, criado pela dama da psiquiatria brasileira, Nise da Silveira, e tombado pela Unesco, localizado no Hospital de Pedro II, do Rio de Janeiro. Ao subtrair o juízo reflexivo crítico da consciência, o pensamento intuitivo pode igualmente conduzir o sujeito ao acerto ou ao erro. É muito difícil um diagnóstico diferencial entre a intuição genial, a intuição delirante e a intuição de origem mediúnica. Mais adiante será estudado o mecanismo psicofisiológico da intuição mediúnica. A diferenciação tem mais importância no campo da psicopatologia propriamente dita. As pessoas nas quais se dão tais manifestações terão que submetê-las imediatamente à análise do seu pensamento lógico, para saber a origem de suas intuições. Aqueles processos que parecem corresponder a princípios desconhecidos foram agrupados por Heine no grupo do ESP Extrasensorial Perception, de Reachoff-Mind. Não será demais repetir que a Associação Americana de Psicologia reconheceu os experimentos de Heine como cientificamente válidos. Seus resultados têm sido utilizados até mesmo por serviços de inteligência de alguns países mais avançados, infelizmente. Ainda existe, na comunidade científica, arraigado preconceito em relação a esse campo de pesquisa científica. Todavia, essa atitude não tem qualquer embasamento teórico se assenta nos processos arcaicos e inconscientes desses opositores. Ela é também fruto da ignorância em relação a essas modernas pesquisas. Ao longo da história, tem-se reconhecido que a mente humana é capaz de duas espécies de conhecimento, ou de duas modalidades de consciência, denominadas racional e intuitiva, e tradicionalmente associadas à ciência e à religião, respectivamente. Há séculos que a filosofia chinesa enfatizava a complementaridade do conhecimento intuitivo e racional, representando-os pelos arquétipos Yin e Yang. O conhecimento racional é um conjunto de símbolos, conceitos abstratos, caracterizados pela estrutura sequencial e linear, explicitado através do uso da linguagem, Capra. Contudo, a ciência já demonstrou que o pensamento conceitual mostra-se incapaz de descrever ou sequer apreender integralmente a realidade objetiva. Em relação à realidade subjetiva, essa dificuldade aumenta em proporções geométricas, já tendo sido dito, por exemplo, que em geral os psiquiatras não apreendem quase nada daquilo que se passa na mente de seus clientes. Segundo Werner Heisenberg, cada palavra ou conceito, por mais nítidos que pareçam, só possuem uma faixa limitada de aplicabilidade. Contudo, há uma tendência generalizada de confundir o sistema de conceitos com a própria realidade. Isso tem gerado uma tremenda confusão, sendo bem maior em relação ao campo das ciências que estudam o comportamento humano, tanto aparente como velado inconsciente. Quando um psicoterapeuta se depara com alguma vivência incompreensível, tende a rotulá-la com um nome pomposo que escotomiza sua ignorância e alivia a ansiedade provocada pelo desconhecido. Segundo Capra, o pensamento intuitivo, desenvolvido em alto grau pelos místicos orientais,
busca justamente superar essa confusão através de uma experiência direta da realidade que transcenda não apenas o pensamento intelectual, mas também a percepção sensorial, através dos órgãos dos sentidos. Em sua autobiografia de um yogi, Paramahansa Yogananda descreve a seguinte rara experiência intuitiva. Meu corpo tornou-se imóvel como se tivesse raízes. O alento saiu de meus pulmões como se um imã enorme o extraísse. Instantaneamente o espírito e a mente romperam com sua escravidão ao físico e jorraram de cada um de meus poros como luz perfurante e fluida. A carne parecia morta e, contudo, em minha intensa lucidez, eu percebia que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Meu senso de identidade já não se achava confinado à estreiteza de meu corpo, mas abarcava os átomos circundantes. Pessoas em ruas distantes pareciam mover-se suavemente em minha própria e remota periferia. Raízes de plantas e árvores eram percebidas através de uma tênue transparência do solo, e eu distinguia a interna circulação da seiva. A vizinhança inteira surgia desnuda diante de mim. Minha visão frontal comum havia se transformado em vasto olhar esférico que percebia tudo simultaneamente. Através de minha nuca, vi homens caminhando além da distante viela de Raighat e também notei uma vaca branca aproximando-se preguiçosamente. Quando ela chegou à porta do ashram, observei-a como se o fizesse com meus 2 olhos físicos. Depois que passou para trás do muro de tijolos do pátio, continuei a vê-la claramente. Todos os objetos dentro de meu olhar panorâmico tremiam e vibravam como rápidos filmes cinematográficos. Meu corpo, o corpo de meu mestre, o pátio com suas colunas, a mobília, o assoalho, as árvores e a luz do sol, tornavam-se, de vez em quando, violentamente agitados até que tudo se fundia num mar luminescente, assim como os cristais de açúcar, mergulhados num copo d'água, diluem-se depois de serem sacudidos. A luz unificadora alternava-se com materializações de formas e as metamorfoses revelavam a lei de causa e efeito da criação. Uma alegria oceânica arrebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma. Atingi a realização de que o Espírito de Deus é beatitude inesgotável, seu corpo compreende incontáveis tecidos de luz. Um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, o planeta, os sistemas solares e as constelações, as tênues nebulosas e os universos flutuantes. O cosmo inteiro, suavemente e luminoso, semelhantes a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinidade de meu ser. Para além de seus contornos definidos, a luz ofuscante empalidecia ligeiramente nos confins mais longínquos. Ali eu vi uma radiação branda, nunca diminuída. Era indescritivelmente sutil. As figuras dos planetas constituíam-se de uma luz mais densa. Os raios luminosos dispersavam-se oriundos de uma fonte perpétua, resplandecendo em galáxias, transfiguradas com auras inefáveis. Vi, repetidas vezes, os fachos criadores condensarem-se em constelações e depois dissolverem-se em lençóis de transparente chama. Por reversão rítmica, sextilhões de mundos transformavam-se em brilho diáfano e, em seguida, o fogo se convertia em firmamento. Conheci o centro do Empírio como um ponto de percepção intuitiva em meu coração. Esplendor irradiante partia de meu núcleo para cada parte da estrutura universal. O beatífico ar e, néctar da imortalidade, corria através de mim, com fluidez de mercúrio. Ouvi ressoar a voz criadora de Deus, a alma, a vibração do motor cósmico. De súbito, a respiração voltou aos meus pulmões. Com um desapontamento quase insuportável, constatei que havia perdido minha infinita vastidão. Mais uma vez me limitava à jaula humilhante do corpo, tão desconfortável para o espírito. Op. City. Pags. 144-145. Vivências de feição mística. Sonho ocorrer em pacientes psicóticos com ideação delirante alucinatória.
Haverá alguma diferença fundamental entre essas produções patológicas e aquelas dos místicos de todas as épocas e latitudes? O autor tratou de um jovem psicótico, com cerca de 19 anos de idade, ao sofrer o primeiro surto psicótico, após uma infância de abandono e orfandade. Trata-se de um jovem com dotes artísticos e com incomum capacidade de verbalização de suas vivências pessoais. Certa feita, acordou pela manhã com a convicção delirante de que era um grande profeta com a missão de pregar uma nova religião. Levantou-se da cama e, imediatamente, se pôs a caminhar na direção dos raios luminosos, isto é, em direção à própria sombra. Atravessou terrenos baldios, estradas, matas, rios e pântanos, quando foi socorrido em uma idade rural. No trajeto teve uma visão do Espírito Santo, que lhe apareceu sob a forma de um bebê. Diante de uma vivência dessa natureza, o chão parece desaparecer por sob os pés do interlocutor. Rótulos pomposos, tais como delírio primário, delírio secundário, onirismo, alucinações psicossensoriais de Bailanger, psicose paranoide etc., embora aliviadores da tensão provocada no terapeuta, não lançam nenhuma luz sobre o fenômeno. O mistério permanece. Segundo Vandenberg, esses estados provocam, de uma certa forma, reações similares nos terapeutas, que ficam, eles mesmos, em certo sentido, um pouco psicóticos. Jung cita, em sua obra Psicologia da Transferência, casos de psiquiatras com surtos paranoides por contágio psíquico. Ora, o mesmo se dá em relação aos fenômenos místicos, cujos protagonistas costumam arrebanhar uma legião de seguidores mais ou menos fanáticos. Diante do ilógico, teorias lógicas não levam a nenhum porto seguro. Diante das vivências relatadas pelo paciente, pôde o autor captar, sob a forma de visão, o significado psicológico das mesmas, de forma absurda, do ponto de vista da lógica formal. Viu, o autor, um sol eclipsado, e pôde compreender que o material, de pelo menos algumas psicoses, é idêntico ao dos estados místicos, só que eclipsados pelas densas névoas do ego imaturo, e se apresentam de modo fragmentário, de modo impossível de ser integrado pelo ego, que, fragmentado, perdeu a fonction do réu. Ora, a menos que Yogananda seja um mitomano, charlatão, embusteiro ou psicótico, a sua vivência é a visão de um sol em pleno meio-dia, enquanto que a vivência do paciente, embora proveniente das mesmas regiões recônditas da alma, são como uma visão da lua nova, isto é, a verdade da experiência foi eclipsada pela densidade material de um ego e de um sistema psicológico patológico. É interessante notar que o autor presenciou, por meio desse mesmo paciente, vários anos mais tarde, a ocorrência dos RAPs, de forma indiscutível, bem conhecidos e descritos pela posição espírita. Essas experiências são menos raras do que se supõe, em psiquiatria. Essa modalidade intuitiva de conhecimento independe de discriminações, abstrações e classificações típicas do processo do conhecimento cognitivo. Segundo William James, nossa consciência normal do estado de vigília, a consciência racional, como a denominamos, constitui apenas um tipo especial de consciência, ao passo que, ao seu redor, e dela afastada por uma película extremamente tênue, encontram-se formas potenciais de consciência inteiramente diversas ou que cite. Aliás, o próprio Freud, com sua mentalidade mecanicista, admitiu a existência desses estados especiais de consciência, a que denominou sensação oceânica, que, na sua ansiedade interpretativa, considerou, erradamente, acredita-se, como sendo uma forma de regressão aos estágios de vida intrauterina, embora tenha afirmado que ele mesmo jamais havia passado por experiências dessa natureza. Infelizmente tais estados não são passíveis de serem transmitidos de modo completo por meio da linguagem verbal. Segundo Capra,
O conhecimento racional e as atividades racionais constituem, por certo, a parcela mais significativa da pesquisa científica. Contudo, não a esgota. A parte racional da pesquisa seria inútil se não fosse complementada pela intuição, que fornece aos cientistas novos insights e os torna mais criativos. Esses insights tendem a surgir repentinamente, de forma característica, em momentos de relaxamento, no banho, durante um passeio pelo bosque ou na praia, etc. E não quando o pesquisador está sentado à mesa